governo brasileiro convocou na última semana uma reunião com a alta cúpula militar brasileira. Exatamente. Generais brasileiros entraram em uma reunião com Lula para discutir o futuro do país em relação aos Estados Unidos. Sim, depois das declarações que o Trump e o secretário de Guerra dos Estados Unidos fizeram em relação ao Brasil, em relação à luta do Brasil contra o crime organizado, onde eles disseram que se os Estados Unidos precisar usar o poderio bélico militar deles para lutar contra o crime organizado brasileiro, eles irão fazê-lo, eles irão fazer isso, pessoal, exatamente. E aí essa notícia que eu deixei aqui da revista Oeste, que nem vocês estão vendo, né, o Trump reúne líderes da América Latina, é para eles assinarem uma carta de Doral, ou seja, um compromisso de todos os países da América, de todos os países da América Latina, um compromisso da luta contra o crime organizado. E aí você sabe quem ficou isolado? Você sabe quem não foi convidado? O Lula, o Brasil. E você sabe por quê? Porque o Brasil é o próximo da lista, pessoal. Sim. O que vocês viram essa semana não é algo verídico, não é algo irreal. O Brasil irá entrar os Estados Unidos irá entrar no Brasil. É exatamente isso que você está ouvindo. E o que eu vou te falar, o que os militares responderam para o Lula, o posicionamento dos militares para com o Lula, você irá ficar de queixo caído. Exatamente isso, pessoal. Então deixa o seu like para ajudar e contribuir aqui com o nosso trabalho para a gente continuar levando a verdade para o Brasil, pessoal. Olha só o que está acontecendo. Os militares brasileiros estão ali em cima do muro em relação ou eu vou afundar com o Lula ou eu abro a porta para os Estados Unidos entrar aqui. Só que quem manda nas Forças Armadas hoje é o presidente da República. Então o que o Lula quiser, né, a maneira com que o Lula quiser atuar é a última palavra, é dele e os militares terão que, será mesmo que terão que cumprir? Vamos entender aqui nesse vídeo o que os militares estão fazendo em relação a essa fala do Trump, a essa atitude agora que os Estados Unidos começará a tomar para com o Brasil. Pessoal, isso sim, é preocupante sim, né? O Brasil nunca viu esse tipo de coisa, né? Tudo termina em pizza aqui, né? Nós sempre vimos guerras em outros lugares, mas dessa vez o Trump não está brincando. A gente está vendo que o Trump não está só falando, mas sim está agindo também, pessoal. Vamos entender. O Lula tem a sua ideologia, certo? E ele não vai tirar isso do seu objetivo. A ideologia dele é implementar o regime, né? A ideologia dele é implementar aqui, é fazer com que o Brasil vire, né, uma Venezuela, só que nós brasileiros não queremos isso, ok? E os militares sabem que os brasileiros não querem isso. Só que o que está acontecendo em paralelo a toda essa questão? O escândalo de Burkhardt e Alexandre de Moraes, pessoal. Sim, o FBI finalizou um relatório e entregou para Trump ontem, ok? Para atualizar o Trump em relação a toda a atuação, né, do Brasil contra o crime organizado. Só que o Lula está inserido, o Lula, o filho do Lula, estão inseridos em um escândalo que envolve justamente quem? O crime organizado, pessoal. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Então, assim, os generais, olhando toda essa situação, não estão, né, muito a favor, né, não estão tendendo muito a ajudar o Lula, porque assim, não tem o que fazer em relação a se defender dos Estados Unidos, né, porque assim, pensa, as Forças Armadas a gente sabe que elas estão totalmente sucateadas, e os Estados Unidos têm um poderio bélico infinitamente maior do que o do Brasil, ou seja, o Brasil não aguentaria ficar nem uma hora, ok, em guerra com os Estados Unidos. E aí, o que o Lula teve que ouvir dos militares é que soberania no Brasil em relação aos Estados Unidos não existe, Lula, porque o satélite que controla nossas fronteiras é americano. Sabe o GPS que você usa na sua casa? Sabe o GPS que você usa para ir de um lugar para o outro hoje? Ele é fornecido por um satélite americano. Então, pessoal, mais uma vez, né, apesar do Lula estar querendo, né, colocar ali a sua defesa, né, não abaixar a sua bola em relação ao Trump, mostrar que ele é corajoso para a sua comuna, os militares estão mais uma vez decidindo o futuro desse país. Porque sim, os militares poderiam, né, decidir ficar do lado do Lula e atuar assim como aconteceu na Venezuela. Mas o Brasil, ele é tão maravilhoso que, graças a Deus, o Lula, com tudo isso que ele faz, não é o suficiente para destruir a nossa nação, pessoal. É exatamente isso que vocês estão vendo. E aí vem o fator Bolsonaro. Sim, hoje, você sabe o que o Bolsonaro é para o Lula? É o troféu dele. O Lula conseguiu, né? O Lula tem essa prisão do Bolsonaro como ali a conquista dele, né? A vingança dele, né? O Lula foi preso, né, na época do Bolsonaro. E aí o Lula conseguiu se vingar e também colocar o Bolsonaro na prisão. Só que o que o Lula não conta é que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime. O Bolsonaro é honesto, ok? O Bolsonaro, ele sabe tudo o que estava acontecendo no Brasil antes mesmo desses escândalos começarem, pessoal. E aí, né, o Trump querendo que o Bolsonaro seja solto, ele está tomando todas as atitudes, porque pro Trump vale muito mais a pena ter o Bolsonaro do que ter o Lula. Olha só tudo que o Lula está fazendo, olha só esses escândalos. E aí, todo esse relatório, né, do FBI em parceria com a Polícia Federal já chegou nas mãos do Trump, do J.D. Vance, do Marco Rubio também, que está fazendo uma grande transição em Cuba agora, né? Cuba também será derrubado o regime comunista, ok? E os Estados Unidos
finalmente conseguirão atingir o seu objetivo de exterminar o crime organizado e de exterminar também as ditaduras que estavam aí, né, ocupando todo o território da América Latina, pessoal. Só que aí, né, os militares olhando para tudo isso, vendo todas essas questões, né, e toda essa questão do Bolsonaro, toda essa questão, né, dos escândalos, eles pensaram assim, bom, eu acho que é melhor a gente ficar aqui na nossa, já que a gente não pôde, né, atuar, ou já que a gente foi omisso, né, nos últimos anos, vamos deixar o Trump agora fazer a faxina e depois a gente volta, né, no governo de 2027 ali com uma outra atuação, né, e pensando melhor nas nossas atitudes e como a gente vai tratar a população brasileira daqui para frente, pessoal, exatamente. Então, o que eu tenho para falar nesse vídeo é que o Lula está sem saída, o Lula está desesperado, pessoal. Exatamente isso que vocês estão ouvindo, porque chegou, o xerife do mundo chegou, ok? E, mais uma vez, os militares decidiram o futuro desse país, pessoal. Sim, os militares não irão fazer nada para, ok, atrapalhar a entrada dos Estados Unidos aqui, e sim, os Estados Unidos irá destituir, irá acabar com o Lula. Será que os Estados Unidos está pensando nas eleições brasileiras? É óbvio que tá, né? Mas será que os Estados Unidos está contando com a vitória de Flávio Bolsonaro? Será que os Estados Unidos está realmente contando, né, com essas pesquisas? Não, o Flávio Bolsonaro vai vencer e tudo mais, apesar da gente já saber, né, que a desaprovação do Lula já está no chão. Será que os Estados Unidos vai esperar chegar às eleições no Brasil para atuar? Eu acho que não. Eu acho que os Estados Unidos já está atuando aqui no Brasil já há muito tempo, ok? Isso se intensificou agora ainda mais, né? Com o Trump iniciando todo esse objetivo dele no mundo e também aqui no Brasil. E agora o próximo da lista é o território brasileiro, pessoal, exatamente. O Lula tentou de todas as formas comprar os militares brasileiros, mas ele não conseguiu. Ele deu o aumento de 67% para os militares aí nos últimos tempos. Ele ofereceu agora um investimento para os próximos 5 anos de 800 bilhões de reais nas Forças Armadas, mas os militares continuam, né, tendo ali a sua moral preservada, né? Apesar de a gente saber que existem massas podres em todas as organizações e todos os lugares, mas a maioria sempre prevalece, pessoal. E a resposta que o Lula teve foi de que o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica ficarão do lado americano. Exatamente isso que o Lula viu, pessoal. O Lula ficou no chão. Só que a gente não sabe, né, até onde vai a loucura, se o Lula realmente vai querer cair atirando, né, e se ele vai querer causar ali uma briga, né, intensificar essa briga com o Trump, mas sabemos de que se ele fizer isso, quem vai pagar, infelizmente, seremos nós, pessoal. Exatamente. Então é por isso que temos, sim, o Trump precisa, sim, atuar de maneira mais forte em relação ao crime organizado brasileiro. E quando a gente fala atuar mais forte contra o crime organizado brasileiro, isso envolve o Lula, porque ele está envolvido com o crime organizado brasileiro, pessoal. Exatamente. Os militares não querem se meter nessa questão, né? Lembrando que o objetivo dos militares brasileiros é garantir, né, uma população livre, uma população democrática, garantir, né, a força democrática no Brasil. E exatamente vai de encontro com o que os Estados Unidos está tentando fazer nas Américas, tentando fazer no mundo. Então o Lula sabe que o objetivo dos Estados Unidos vai de encontro com o objetivo dos militares também, pessoal. Exatamente, porque os militares garantem a democracia e os Estados Unidos está querendo garantir a democracia no mundo. E isso agora está vindo de encontro com o Brasil, pessoal, exatamente. E aí hoje, o que se pergunta, qual que é a conversa que está acontecendo nos bastidores dos quartéis do Ministério da Defesa do Brasil, pessoal? Será que vale a pena afundar com o governo Lula ou é a hora de seguir o xerife do mundo, pessoal? Exatamente. Foi nesse cenário que o Lula olhou para os generais e perguntou se o Brasil tinha condições de reagir a alguma intervenção de Trump, e a resposta já está respondida, pessoal, já está dada. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. E aí agora, né, o que a gente ganha com tudo isso é que, né, o Bolsonaro pode ser solto, né, tudo o que pode acontecer, todos os ministros do STF, caso os Estados Unidos realmente venha, né, a fazer ali uma presença mais forte aqui no Brasil, a gente pode ver muita gente caindo, pessoal. Agora até o Dino estava nas mensagens de Vorkaro, tinha lá uma tal de lista de Dino, né? Então, pessoal, a gente está vendo, né, esse sistema todo que o Lula construiu desmoronar. E aí hoje, no dia 7 de março, né, um dia que o Brasil está entendendo que não está sozinho, pessoal. Sim, a gente está entendendo que a gente não está sozinho. O Trump está vindo com tudo, né? Você achava que Trump era só um negociador? Não, o Trump realmente está querendo fazer um belo trabalho aí de eliminar essas ditaduras que só atrapalham
o comércio e a democracia mundial, pessoal, exatamente. Então esse isolamento do Lula só mostra que a ordem para o mundo está voltando e isso está sendo, sim, graças aos Estados Unidos. Então vamos lá, pessoal, a delação de Vorcaro agora, será que sai ou não sai, né? Porque, né, os Estados Unidos vai pressionar, porque a última coisa que falta agora é os Estados Unidos dar um empurrãozinho para o Brasil voltar para os eixos, pessoal. É exatamente isso que você está ouvindo, então eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, comenta aqui embaixo se você concorda com tudo isso ou não, se vocês acham que o Lula vai conseguir brigar contra os Estados Unidos ou não, pessoal. Então, por favor, comenta aqui, deixa seu like. Eu sou o Paulo Vitor do canal PV Disse, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço, pessoal. Nos vemos lá.